Então vamos lá. É, então vamos lá. É, vou deixar então essa pergunta no início do vídeo. Quem realmente ama as pessoas, né? Porque eles falam sobre a questão de filhos espirituais, né? E que eu eventualmente teria filhos espirituais e que não, eu abandono as pessoas quando eu não tenho certeza se é para falar dos mandamentos ou não. Embora não, a minha dúvida na verdade não era só essa. Veja bem. É, clamam que devo falar dos mandamentos. Sim, havia uma concordância e uma possibilidade disso. Mas era diferente, porque, por exemplo, eu acho que eu não deveria falar dos mandamentos para as pessoas, porque eu acredito que, de alguma forma, isso geraria, sim, ainda colocaria as pessoas num contexto de luta contra o mal. E eu acho isso que era uma coisa perigosa, então, para mim, gerava, sim, uma certa dúvida. Mas eu concordo que as pessoas deveriam se desenvolver para que depois, de repente, até eu falasse dos mandamentos. Então, até eu poderia participar desse processo, se eu não for atacado. Então, o ambiente tem que ser bom. Claro que podemos falar dos mandamentos, se o ambiente for bom. Se o ambiente for ruim, não dá. Eu não posso falar dos mandamentos e o tempo inteiro ficar respondendo a acusação alheia. Então, veja bem, eu concordo. Desde que as pessoas tenham tempo para se desenvolver, né? Então não era para ser uma coisa direta, mas uma coisa explicada já a partir da premissa que eu tinha falado de Cristo, então agora haveria uma alteração na premissa da fé. Desde que as pessoas tenham tempo para se desenvolverem, então entenderem melhor aí a questão dos mandamentos. Ok, defendo que se fale dos mandamentos no ambiente afável, no ambiente adequado a isso, e não que eu fosse atacado o tempo inteiro. Aí as pessoas eventualmente não iriam se desenvolver para daí entender ali melhor os mandamentos, e mesmo para a questão da luta contra o mal e blá 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 blá. O ambiente teria que ser bom. O ambiente teria que ser afável. Eu não abandonei. Eu saí porque o ambiente era ruim e não daria. No primeiro momento, não porque eu não sabia dos mandamentos, mas depois eu não retornei justamente. Eu acho que o ambiente para ensinar os mandamentos naquela localidade não era bom, que inclusive era o argumento que eu usava. Claro, se for para desenvolver aos poucos, e isso fosse argumentado, até eu concordaria. Mesmo quando eu achei que não era para falar dos mandamentos. Quando eu achava, justamente pelo argumento ali de Salomão, que isso representaria a questão da espada, né, no bebê, eu falei, bom, é melhor não falar. Ah, mas de repente as pessoas melhoram para um dia terem a capacidade. Concordo. Aí, nessa argumentação, que em algum momento eu não estava pensando nela, mas se isso fosse dito, antes eu tinha pensado nisso, se isso for desenvolvido e eu participar desse processo, ok. Mas como se eu sou atacado? Como no ambiente ruim? Em que eventualmente as pessoas vão desenvolver para aprender os mandamentos e eu sou atacado o tempo inteiro. Quer dizer, eu estou ajudando as pessoas e eu sou atacado. Não faz sentido, né? Defendo que se fale dos mandamentos num ambiente afável e não em que eu seja atacado ou acusado. Sou favorável em que as pessoas se desenvolvam para entenderem dos mandamentos, já que eu havia falado de Cristo antes, então teria que haver uma alteração na premissa da fé. Então, com mansidão, poderiam aprender sobre os mandamentos. No local onde eventualmente eu sou atacado, por exemplo, no caso eu estaria pregando, será que, em eu sendo atacado, o ambiente é um ambiente de mansidão? Ou seja, não é. O ambiente tem que ser bom e afável para que eu possa falar dos mandamentos para as pessoas. E desenvolvendo a ideia para daí chegar nessa informação. Ok, tá certo. Então, com qual clima se eu serei atacado o tempo inteiro, portanto, descaracterizando abandono, eu não saí do ministério, porque, claro, naquela época eu não sabia dos mandamentos, mas eu deixei de retornar ao ministério justamente porque eu entendi que o ambiente não era bom para ensinar os mandamentos lá. Embora talvez fosse necessário fazer, mas teria que, a feitura disso, vamos dizer, teria que ser na verdade um processo, preparar as pessoas para receber essa informação, até com outras, né, em relação a isso, daí falar dos mandamentos e depois ainda mais algumas explicações. Essa era a questão, mas o ambiente tem que ser afável. Se o ambiente, aí eu abandonei, não, porque senão eu teria que fazer isso na base da porrada, na base da luta. Eu não concordo. Eu não concordo. Teria que se fazer um processo de mansidão. Essa é a questão ideal. Então, quem realmente ama? Quem realmente ama se vocês construíram um ambiente ruim que não dá para falar dos mandamentos, que eu teria que fazer explicações. Então eu vou falar dos mandamentos e sou atacado ao mesmo tempo? Então veja bem, justamente o ambiente habilitado nesse caso, em que as pessoas aumentem sua própria capacidade para receber essa informação. Então, só que se as pessoas recebam, no caso, mais informação aos poucos, eu seria atacado em várias pregações. Então esse não é um bom ambiente. Primeiro, o ambiente tem que ser um ambiente afável e agradável, para que eu possa falar dos mandamentos e preparar as pessoas para isso. O ambiente não é correto, se eventualmente eu vou ter que ficar respondendo. Além de falar da questão dos mandamentos, eu ainda vou ser atacado
em outras questões. No caso, por exemplo, seria ali a questão profissional. Inclusive, eu não sabia que eventualmente poderia haver a questão do planejamento, de que a questão ali do trabalho era uma questão da não trabalhosidade, poderia ser uma questão falsa, que eu nem tenho certeza se hoje, se ainda é. Né? Então eles montaram uma situação em que, não, nós podemos continuar criticando o trabalho, mas ele vai continuar ali tendo um benefício que ele não deveria receber. Não, mas se eu tenho benefício, porque na verdade eles querem que eu trabalhe, porque o benefício seria injusto. Né? Se eles buscam ali o benefício é porque acham que eu devo trabalhar, porque se eles conferem um benefício sem fundamento, tá, no caso, é errado. Né? Então eles gostariam que eu tivesse dinheiro de outra forma. Ele não vai conseguir ter dinheiro de outra forma. Então vamos buscar para ele um benefício injusto. Então, vamos buscar um benefício injusto. Então, esse argumento ainda também estava. Tinha essa questão. Não tinha como alegar, não tinha como alegar a questão de falar dos mandamentos, porque eu ainda poderia ser criticado na questão trabalhadorista. Eu ainda poderia ser criticado nela. Então, eles estavam tentando fazer uma inversão argumentativa para dizer, não, aqui vamos supor trabalho no docente. Não, mas ele tinha que ter ficado voluntariado. Não, porque eu teria que aguentar argumentos sobre a questão trabalhadorista lá. Eu teria que aguentar, eu não conseguiria fazer isso. Né? Seria muito complicado aguentar os argumentos falsos sobre a questão trabalhadorista. Eles fizeram uma contra-argumentação. Né, que não teria. Que, na minha visão, sim, eles ainda querem que haja a questão do trabalho secular. E eu teria que trabalhar no secular para eventualmente ter dinheiro. Se eventualmente isso não aconteceu, eu teria ali ganhado o benefício. Daí eles vão dizer, não, mas não precisa trabalhar no secular porque tem o benefício. Mas eu entendo que o benefício é injusto. Então, não poderia... eu tinha que ficar... Essa é a questão. Eu teria que ficar no ministério e supostamente ninguém me criticaria na questão trabalhista se eu recebesse um benefício com base numa condição que poderia depois também ser usada contra mim, argumentativamente. Então, né, haveria toda essa questão. Um benefício com base numa questão mental que eu entendo não ter e que poderia ser utilizado, no caso do Ministério, para inclusive diminuir ali a minha credibilidade para pregar. Mas aquela coisa, dentro desse clima que eu poderia ser atacado, justamente porque o processo não tinha terminado e nada, então como havia essa questão do processo, toda essa questão poderia ser usada contra mim. Ele está sendo processado porque eu não trabalho. Então, lógico, então agora os pais vão ter que buscar esse benefício mesmo. Mesmo que ele não tenha necessariamente essa condição, mas é como se os pais vão ter que buscar. Isso geraria opiniões diferentes no ministério. Então é aquela coisa, tendo em vista essa questão, com qual clima, se eu serei atacado o tempo inteiro, com qual clima eu pregaria, se eu for atacado o tempo inteiro, e no caso descaracterizando o abandono, porque eu evitei o conflito argumentativo. E aí que tá, se vocês dizem que eventualmente eu não amo as pessoas porque não falo dos mandamentos, teria que ficar lá, inclusive aguentando o processo, o que não faz sentido nenhum. Por conta da questão do ambiente. Quem realmente ama? Eu que não falo dos mandamentos ou vocês que constroem um ambiente no qual eu não posso falar dos mandamentos e que os mandamentos poderiam ser ditos sim, desde que as pessoas se desenvolvessem para isso, porque eu acho que elas têm capacidade, claro, não estou dizendo que não. Talvez nesse momento algumas pessoas, como eu disse antes, sempre mantive esse discurso, inclusive eu já vi gente dizendo o contrário por aí, mas eu sempre disse isso, tem gente com mais capacidade que eu, a mesma capacidade que eu, e pessoas com menos capacidade do que eu. De eventualmente ali lutar contra o mal ou aplicar os mandamentos. Mas dessas 3 categorias de pessoas, veja só, dessas 3 categorias de pessoas, haverá sofrimento para todas elas. Por isso eu não queria falar dos mandamentos. Só que, claro, mas as pessoas podem se desenvolver. Concordo, só que eu não posso se atacar. Então era essa a questão, óbvio. Veja como eles... Justamente, eu não vou dizer que eu senti isso fisicamente, como já aconteceu em outras situações, mas eles bateram na minha cabeça para esquecer essas informações. Porque eles queriam mudar o contexto do debate para ficar mais favorável a eles. Não era esse o contexto. O contexto é, se eu retorno, eu sou atacado na questão trabalhadorista ou mesmo em outras questões, e o ambiente que eu teria que eventualmente construir para daí introduzir a questão dos mandamentos, um ambiente favorável, né, e afável, para que as pessoas se desenvolvessem, como eu falei aqui, para depois entenderem sobre a questão dos mandamentos,
construir não só ambiente, construir e trazer informações importantes para que as pessoas estivessem preparadas para a questão dos mandamentos, porque haveria uma alteração na premissa da fé. Como eu iria fazer isso? Não, eu preciso do ambiente correto. Se eu vou lá, não para falar dos mandamentos, ou não só para isso, mas também para responder sobre questões, por exemplo, trabalhistas, em questões que eu posso ser atacado, realmente não faz nenhum, não faz nenhum sentido isso. Então era questão do clima, né? Acho que por isso que eles estavam falando depois, não, mas eu não estou lá, né? As pessoas que eventualmente disseram isso para mim. Não, a questão não era essa, a questão que justamente, não estou lá. Eu não sei se naquela época o argumento era esse, eu não sei se as pessoas estão lá ou não. Então tem que haver um clima para que eu possa trazer as informações sobre os mandamentos, preparar as pessoas para isso, fortalecer elas espiritualmente, talvez até torná-las, quem sabe, com maior capacidade que eu, e aí elas vão entender os mandamentos. Aí ok, elas podem lutar contra o mal e lutar contra o próprio mal com mais facilidade. Agora, onde isso vai ser difícil para mim e para os outros, e não haveria só a possibilidade, no caso, da dificuldade dos mandamentos, ainda a possibilidade de escândalo em se falar contra a minha pessoa, eu falei, aí não adianta, né? Aí não tem como. Então, como eu falei, essa dificuldade paralela, né, de eu ter que não só falar dos mandamentos, mas ficar me defendendo, quer dizer, não tem sentido, não tem sentido nenhum. Então era o clima, veja bem, era o clima favorável para preparar as pessoas para isso. Porque claro que não era uma ideia que eu tinha em 2021, né? A minha ideia era perfeita, na verdade, olha. Os caras tentaram bater para esquecer. Não, ele abandonou. Não, a minha ideia era construção de clima para que isso seja viável. Não, ele tem que ficar e aguentar os ataques. Não, mas como é que eu vou ensinar os mandamentos junto com os ataques? Não tem sentido. Não vai causar sofrimento desnecessário para as pessoas. Então, no primeiro ponto. No segundo ponto, não. O clima tem que estar afável para que as pessoas, nesse momento, de repente, sem capacidade de entender os mandamentos, não que elas não tenham nenhuma capacidade, mas justamente aumentar a capacidade para isso, mas era o meu argumento. Eles inverteram isso. Não, esse era o meu argumento inicial. Falei, não, tá, elas podem não entender o mandamento agora, elas podem entender um dia. Então, eu posso preparar para isso e ajudar nisso. Não, mas eu vou ser atacado. Esse é o problema, o impedimento argumentativo. O que eles acham é que eles querem fazer essa construção paralela que diz o Reinaldo Azevedo, na minha visão, inconsequentemente. O Reinaldo Azevedo diz, não, porque você tem que ter essa construção paralela e ao mesmo tempo ensinar os mandamentos. Ou seja, ensinar os mandamentos e junto à construção. É claro que não, é óbvio que não. Ou seja, eu vou falar dos mandamentos e ao mesmo tempo tem ataques contra a minha pessoa. Não tem nenhum sentido, como se eu tivesse que aceitar isso normalmente. E o pessoal diz, não, porque isso é um treino. Não é um treino. É um treino desnecessário. É uma maldade. E na verdade não é treino, é ataque. Não é treino. Não, eu me machuquei treinando. Não, eu me machuquei porque fui atacado por essas pessoas que queriam me atacar. Pelo construto deles. Isso não é treino, isso é ataque. Entendeu? Não é treino. Eu não me machuquei porque eu estava treinando. Eu me machuquei porque eu fui atacado. Eu me machuquei, não, eu fui machucado porque eu fui atacado. Então era essa a questão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que falar dos mandamentos, eu tenho que ser atacado, por quê? Então o clima tem que ser afável. O clima tem que ser moderado para que eu possa aí desenvolver as pessoas, aumentar a capacidade delas e aí falar dos mandamentos. E sem questão de ataques contra a minha pessoa. E aí preparar elas, aí elas recebem essa informação. Não, você tem que receber essa informação e você ser atacado ao mesmo tempo. Então elas vão sofrer, elas vão ficar em dúvida em relação à minha pessoa, ali, ao meu comportamento. Só que assim, dúvida em relação à questão comportamental em coisas que eu não fiz ou em coisas que a história é mais... A história tem outros elementos que ali não seriam falados ou seriam falados falsamente. Então, quer dizer, essa é a questão. Então, acho que quem realmente ama... Eu já ouvi o pessoal aí dizendo, não, porque... Não sei... O pessoal ali da Globo, não, porque o amor sempre vence, né? A Ivete Sangalo e o Carlinhos Brown. Não, porque o amor sempre vence. Olha, volto a perguntar, quem realmente ama? Vocês não amam. Vocês podem até eventualmente ter um negócio de ajuda de pessoas, mas vocês não merecem ajudar pessoas, na verdade. Vocês não merecem, porque vocês atrapalharam outras de ajudarem outras. Vocês atrapalharam. Talvez não eles diretamente, talvez não o Ivete Sangalo, talvez não o Carlinhos Brown. Mas pessoas aí envolvidas no métier me atrapalharam de ajudar outras pessoas. Como assim?
Agora vão dizer, não, amor sempre vence. Eu acho que vocês não me parece muito, não, hein? Quem vocês amam? Vocês amam só o pessoal que tem contato com vocês? Tá estranho isso, porque veja bem, não, o amor sempre você está impedindo o cara de ajudar. Vocês impedem, ali no caso eu, de ajudar, quando eu poderia. O meu argumento inteiro era sobre a questão do clima, o tempo inteiro. Falar, não, ele abandonou porque teve filho espiritual. Não, mas se eu tenho filho espiritual, eu tenho que proteger e não bater boca na frente deles em relação ao argumento que poderia escandalizar. Esse é o dever. De pai e mãe, inclusive. Esse é o dever. No caso, o pai e mãe espiritual. Esse é o dever. Não é pra bater boca. E é isso aí. Entendeu? Daí eu vi um outro argumento também. Não, colocou a pessoa. Colocou a pessoa no seu lugar. Bom, não. Ó, eu não sei, essa questão de maternidade espiritual no meu caso, eu não sei se aceito. Há argumentos contrários. Eu não sei. Não sei se aceito, não. Então, por enquanto, é isso aí. E valeu. E Deus é bom.